Oi, gente! Tudo bem? Meio-dia 2, começando mais uma live. Quem quiser me acompanhar pelo YouTube, tá? Estou no Instagram e no YouTube. Estamos ao vivo agora e hoje nós vamos falar sobre adolescência, análise psicanalítica, sobre o adolescente, o que o adolescente sente, essa fase tão difícil que os pais vivenciam, não é mesmo? Uma fase de complicações, uma fase de transições, uma fase onde a gente não sabe como lidar. Então, você tem um adolescente em casa, então já compartilha essa live com todos aqueles que você sabe que tem adolescente, que sofre, que estão vivendo uma fase difícil com seus filhos, né? Aquelas famílias que estão com dificuldade bastante. Então, tô aqui na minha sala, então, e gosto de ter vou deixar o quadro aqui também para vocês dar uma olhadinha e às vezes escrever alguma coisa, colocar alguma coisinha ali, acho que é importante. E deixem suas dúvidas, já vai compartilhando essa live aí, nós vamos falar o adolescente sente, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui pra gente poder fazer uma análise junto, poder construir esse momento junto, tá? O que é adolescência na análise psicanalítica? Primeiro nós temos que entender o que é normal e o que é anormal dentro da adolescência. Eu vejo então muitos pais preocupados, não sabendo lidar e o que eu posso fazer, qual que é o limite, como que eu lido, como que eu faço e nessas questões. Então por isso que eu resolvi gravar essa live aqui, para deixar mais um registro aqui, né, desse conhecimento psicanalítico, dessa área então que nós atuamos, e também vou falar sobre um olhar cristão, né, sobre essa questão histórica, cultural e alguns pontos que eu quero colocar aqui para vocês. Preste muita atenção, se você é pai, se você é mãe, se você tem filhos, ou se você é dindo, se você é padrinhos, né, a gente usa muito esses termos, a gente sabe que biblicamente não existe, né, testemunhas, mas muitos hoje em dia usam aí esses termos, não tem problema, de dindos, ok? E aí, o que acontece? Esses termos aí, se você tem um afilhado, tem uma afilhada, você tem alguém nesse que é adolescente, que tá vivendo essa fase difícil, os pais não sabem como dar, compartilha essa live, ajuda as pessoas. Eu vou falar então algumas questões assim, a nossa geração, o que implica dessa geração de hoje para a geração que tínhamos antes, a questão da antiguidade, né? O porquê que se mudou, por que hoje muitos jovens estão nesse sentido de adolescência, né? Então, o adolescente ou essa depressão, adolescência nós sempre tivemos, né? Fase da adolescência, todo mundo passou pela fase da adolescência, o que é normal e anormal, e vamos falar por que se acentuou a depressão e a ansiedade. Alguns contextos psicanalíticos. A psicanálise ela vai sempre estudar, e aí eu entrei em alguns blogs, eu tive que estudar por causa de alguns atendimentos que eu vim fazendo, né, de adolescentes. Eu comecei a estudar os jovens, por que os jovens estão nas redes sociais, o porquê que eles querem participar de blogs, o porquê que existem tantos amigos, aí eles têm tantos amigos, então, na área das redes sociais, TikTok mesmo. O TikTok o ano passado ganhou o Google em visualizações, muito importante. Pais, seus filhos têm TikTok. O TikTok não tem filtro na vida. Então é muito importante você que é pai, que é mãe, entender isso, entender das redes sociais para poder saber qual o limite que você precisa. Que tomada de decisões você precisa ter no seu lar. E aí você vai cobrar alguma coisa do seu filho, começa aquela guerra dentro de casa, pai, você tá cobrando demais, você tá cobrando de menos, não sabe o que fazer, eu não sei como lidar com essa geração. Então vamos primeiro analisar a adolescência. A adolescência é uma fase que também existe mudanças fisiológicas. Na verdade, a biologia ela vai trazer isso, você vai estudar ciência um pouquinho mais, né? Eu tive que estudar um pouquinho, eu não sou bióloga, não, minha área é outra. Mas você sabe que existe a puberdade. Então, um pouquinho antes da adolescência vem a puberdade. A puberdade é aquelas mudanças fisiológicas, hormonais. Então, tudo muda dentro do nosso organismo, né? A questão de libido. Então, o nosso cérebro passa por uma transformação. Gente, isso é muito importante. Eu anotei várias coisas aqui importantes aqui para nós. Ó, hormônios. Os cérebros, ele vai mandar uma informação para as gônadas, tá? Que são os hormônios do corpo.
Olha que interessante, o cérebro manda essas informações para as gônadas, onde vão gerar os hormônios, e a partir disso vai ter as mudanças fisiológicas, os libidos, as transformações de corpo, aquela questão de espinha, a menina, né, às vezes a menstruação, então o menino vai mudando a voz. Então existe uma tomada de atitudes, e mudança gera o quê? Me diz o que mudança gera, anota isso. Mudança gera desconforto. Então toda mudança gera um desconforto. Sempre que você tiver uma mudança, você vai gerar desconforto. Então você vai ter isso. Então é isso que os adolescentes passam, é esse momento que eles geram desconforto. Então esse é o momento da adolescência, esse é o momento da puberdade, esse é o momento que eles vivenciam essas questões. Tá ok? Então entenda isso. Isso é muito importante nós trabalharmos e entendendo aquilo que a gente faz. Então o cérebro, ele vai trabalhar, vai mandar esses sinais para essas gônadas. Então, são as transformações de pensamentos abstratos. E aí o que a gente vai analisar? O comportamento, os pensamentos, a reflexão. Por isso que é muito importante, né? Você que é pai, você que é mãe, talvez você tenha notado, por exemplo, a sua filha não querer usar braços. Então ela começa a sentir vergonha, porque existe uma fase de maturação também. Então o adolescente, ele vai passar por uma fase de maturidade. Que fase é essa? Aí que você tem que ter um limite. Isso é muito importante. Porque essa fase de maturidade você tem que vivenciar. Porque é importante que ele se amadureça, que ele tome as decisões da vida dele, faça boas escolhas. Então o pai e a mãe, eles têm que entender que ele tem que soltar um pouquinho o adolescente, mas não pode abrir mão dos valores. Por exemplo, mas como assim? Tá falando coisas que eu já sabia, mas é difícil. Obrigada aí, gente, que tá entrando. Sheila, Davi, Daniel, Fonseca, Isa. Então, qual que é? Existe uma linha tênue entre a liberdade e a libertinagem. Meu pai sempre falava isso pra mim. Olha, é uma linha muito próxima, então cuidado. Tenha muito cuidado, liberdade e libertinagem. Então, o que nós entendemos aqui? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Qual que é a linha que eu tenho que cuidar, então? Porque eu tenho que deixar ele solto, ele tem que tomar as decisões, porque ele está amadurecendo. Então, para de tratar ele como uma criança. Por exemplo, chegou na escola, ele não quer dar abraço, ele não quer dar beijo. Aí você é aquela mãe que... Fulano, vem aqui dar um abraço na tua mãe, dar um beijo na mãezinha. Sabe? É uma coisa... É chato, entende? Ele quer ser tratado como adulto agora. Então o que você deve fazer? Filho, a mãe não vai te cobrar. Mas assim, a nossa família tem um valor, um princípio. Nós damos beijo e nós damos abraço. Então quando chegar em qualquer lugar que eu for te deixar, tu vem, tu dá um abraço, um beijo na mãe. Eu não vou estar gritando, não vou estar falando nada. Mas eu quero que você venha e faça isso, tá bom? Pronto, combinado. Então, o que eu vejo muitas vezes acontecer com os pais? Gente, isso é muito chato e filho nenhum aguenta isso, tá bom? Filho nenhum, nem pessoa nenhuma aguenta isso, tá? Então, o que acontece? Eu vejo muitos pais gritando com os filhos, chamando a atenção dos filhos na frente dos outros. Isso é um erro muito grande. Então, como é que você é um líder? Agora você é líder da sua casa, tá bom? Você é uma liderança, isso é bíblico. Porque o homem Deus constituiu o sacerdote, a mulher como uma mulher edificadora da casa, a mulher sábia. Então isso é bíblico e também não dá psicanálise, nós temos observação sobre isso. Porque a mãe, ela tem essa questão genitora, ela tem essa questão amorosa, ela tem a questão de edificadora, de conciliadora. Entendeu? Olha que função linda, Deus é maravilhoso, nos deu funções maravilhosas para nós agir dentro da nossa casa. Então, como lidar com isso, né? Como lidar com esse conflito? Então, você combinou, você trouxe... O que você é um líder da sua casa? Como líder da sua casa, como que você chama atenção na frente de todo mundo? Você grita, né? Com os seus liderados na frente de todo mundo? Não. Você chama atenção no secreto, chama a pessoa no quartinho, vem cá, vamos
conversar, olha só, isso que tu fez, assim, 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 eu me senti assim, 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 não é nosso valor, não é dos nossos princípios, isso não está de acordo com, se você é cristão, não está de acordo com o cristão, não está de acordo com os valores da nossa família, você não precisa ser cristão para ser correto, né? Ser cristão é um adendo, correto é o mínimo, tá bom? Correto é cidadão, honesto, porque eu sou cristão e honesto, não. Você tem que ser honesto porque você tem que ser. Então as pessoas confundem muitas coisas, tá bom? Então o que acontece? Para ser coerente, você não precisa ser cristão, você precisa ser gente coerente. Pronto. Honesto, né? Tem que ser pessoa normal. Ok? Então o normal, é isso que eu falo, o normal tá sendo desnormal. Então se você também deixa ele solto, não vou fazer, deixa ele, deixa ele chegar às 5 horas da manhã, bêbado, caindo de bêbado. Não, só um pouquinho. Se você não coloca ordem também na sua casa, aí você não coloca um limite, aí ele nunca vai te respeitar. Os filhos deles perdem o respeito. Então é nessa fase que você vai colocar o respeito, a maturidade e vai lidar com ele como um líder. Você vai lidar com ele como um líder. Você é um líder da sua casa. Então o que você vai fazer? Filho, eu não achei correto, isso você não vai fazer mais, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Agora, se você não chamar para conversa, você não confrontar, você vai deixando ele fazer o que quer, aí vai ter problema depois. Mas a fase da adolescência passa, tá? Passa. Agora deixa eu falar outras coisas aqui sobre a adolescência. Gente, é normal na adolescência eu coloquei aqui, o sistema de recompensa. Então o nosso cérebro, ele acentua pelas questões hormonais, tá? Isso é científico. E pelas questões hormonais, ele acentua o sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? É o que eu faço, eu quero ser aplaudido. Então acontece muito essa questão de rejeição muito da família. Isso acontece com todo adolescente. Por quê? Porque eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer as pessoas, eu quero que as outras pessoas me vejam como uma recompensa. Então eles têm essa questão baixa autoestima, tem a questão de não se achar bonito, né? De não se achar atraente, de querer um relacionamento, mas não ter a completude, não sabe como chegar na menina, não sabe como chegar no menino, né? Não sabe como iniciar esse relacionamento, não sabe como agir, não sabe se vai ser aceito, se não vai ser aceito. Então existe esse sistema de recompensa e é por isso que eles procuram as redes sociais, os blogs e os diários. Lembra que antigamente, se você é da minha época, se você é, agora eu vou me denunciar, vou falar a minha idade. Se você é da minha época, você vai lembrar do diário, as meninas principalmente, ou do... Como é que se falava antes? Cadernário, calendário, não é calendário, gente, não lembro mais. Nossa, sou muito antiga. Tá? Mas era um caderno, a gente tinha várias perguntas que falavam sobre si mesmo. Nós, na adolescência, nós amávamos fazer isso. Só que as nossas... você é BV, você não é BV. Acho que esses termos nem são mais usados hoje em dia, né, gente? Por favor, se a gente é antigo. Então, o que acontece? Existe esse sistema de recompensa que ele é cerebral, só que ele é acentuado na fase da adolescência mesmo. Então, ele vai fazer uma coisa, ele vai ser aplaudido pelos outros, ele vai achar que é o certo. E é o sistema de recompensa. Cada vez ele vai fazer mais. E isso vai gerar o quê? Na adolescência é normal ter ansiedade, é normal ficar meio deprê. Deprê não é depressão, ok? A depressão passou de 15 dias, é depressão, procure um médico, procure uma ajuda, ok? Então a questão de drogas, bebidas durante a adolescência, ela é muito mais arriscado do que em outra fase, você sabia disso? E aí tá a resposta, o sistema de recompensa é uma resposta, o porquê muitos adolescentes, agora morreu aí, mês passado morreu um jovem de 17 anos que participou de novo de um desafio, onde ele pegava um cabo, HDMI, não tem nenhum cabo aqui, mas pegava um cabo, HDMI, né, vou pegar meu rabocó aqui, HDMI, se enforcou, acabou se enforcando, uma família muito triste, muito triste. E quantos jovens eles entram nesse questionário? Anne, obrigada, olha aí, lembrei, questionário, isso aí. Por quê? Porque a gente gostava de se envolver, gostava de saber do outro, mas não conseguia se abrir. Então, olha só, esses jovens, né, esse sistema de recompensa, ele valida muito o que os outros fazem. Então, se você começar a falar, dizer que isso, aquilo, também não... Sabe? É uma questão que você cansa o seu jovem. Você cansa. Então você deixa ele tomar as decisões dele em algumas coisas.
lembrando sempre dos seus valores, né? São princípios da família, por exemplo, sentar na mesa, ter um momento de comunhão. Tem que ter isso em família, tem que ser regra básica. Fazer um momento de reflexão, se você não é cristão, faz um momento de reflexão. Se você é cristão, faz uma oração, faz um devocional familiar. Então eu tinha isso muito na minha casa. Inclusive meu pai fez ceia pra nós. O pai deu ceia. Você que é cristão sabe o que é ceia. Você que não é, procure saber. Então a ceia é muito importante. Eu coloquei aqui, demoram a ter responsabilidades. Qual que é a diferença dos jovens antigamente e os jovens de hoje? Primeira diferença, questão da informação. Antes nós tínhamos não tínhamos tanta informação que nós temos hoje. Então essa é a causa de muita ansiedade, a causa de depressão, né? E principalmente, assim, eu vejo, é a questão muita informação. Então os jovens, eles têm muitos conhecimentos, eles não sabem como lidar. Imagina, eles não sabem como lidar na vida amorosa, eles não sabem lidar na questão profissional. E aí entra uma questão de identidade. Presta atenção nisso, identidade. O que é importante você trabalhar com o seu adolescente? Não é o dinheiro que ele vai ganhar, gente. Não é dinheiro, é quem ele é a identidade dele, quem você quer ser, o que você ama fazer, qual a sua habilidade. Por isso que eu acho incrível a terapia psicanalítica, a análise de perfil. Eu faço muito isso, as pessoas me procuram para fazer análise de perfil. A análise de perfil vai descobrir quem tu é, qual a tua personalidade, o que tu gosta de fazer na vida. Porque no momento em que você fazer isso com seu filho, ele vai estar preparado para tudo, porque se ele fizer o que ele ama, ele vai dar um jeito de ganhar dinheiro com isso, entendeu? Só que você precisa se preparar. Muitos pais preparam os filhos para ganhar dinheiro e aí são filhos infelizes e depressivos, tá? Então, se você quer preparar o seu filho bem, resolva isso. Identidade, ok? Então, responsabilidade, uma coisa que eu vejo em diferença dos pais de antigamente, os filhos tinham muito mais responsabilidades do que eles têm hoje. Os adolescentes, eles não têm responsabilidade. Os pais não dão responsabilidade nenhuma. Os pais querem fazer tudo para os filhos. Não... Gente, pelo amor de Deus. Antigamente, eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar. Não morri, tô viva, tá tudo bem. Mas eu não quero que meu filho sofra. Eu não quero que meu filho... Não, teu filho não vai sofrer. Ok? Teu filho não vai sofrer. Você cuida dele, mas ele vai ter maturidade, sabe quando? Quando ele tiver uma responsabilidade. Tá bom? Amada, entenda isso, amado, entendo isso. Você precisa dar uma responsabilidade pro seu filho. Isso vai fazer ele crescer. Isso vai saber ele olhar pra vida de maneira diferente. Vai fazer ele um crescimento. Tô aqui olhando na câmera do Instagram, não tô olhando na câmera aqui. Olha, deixa eu falar pra você, entenda isso. Maturidade. Dê ao seu filho a oportunidade dele crescer. E ele só vai fazer isso quando ele estiver sozinho. Não é com você junto, ok? Você cresceu quando você teve que resolver as coisas. Você cresceu quando você teve que tomar decisões sozinhas. Então, deixa ele tomar decisões sozinhos. Deixa ele. Maturidade vem com responsabilidade, ok? Você só é maduro quando você é responsável por algo. Porque até então, eu vejo pessoas com 50, 60 anos e ainda não atingiram maturidade. Por quê? Falta de responsabilidade na vida. Enquanto você deixar ele morando assim, no colinho do pai, da mãe, quando a gente faz a merenda de mãe, é muito lindo isso, é amado isso, a gente ama, a gente cuida, a gente abraça, mas deixa ir, depois você vai estar aqui ajustando e fazendo boas escolhas, tá bom? Então isso é muito importante. Deixa eu falar outra coisa. Além disso, quais as outras diferenças da nossa geração? Histórico-cultural. Uma coisa que está lá em Deuteronômio, que você pode abrir a Bíblia, você pode ver, que diziam: os pais, os filhos reconheciam o Deus dos pais. Jean, nós. Os pais, os filhos reconheciam o Deus dos pais. Deixa eu te falar, os pais deixaram a desejar. Sim, e aí nós vamos criticar os pais. Eu quero que você tenha muito cuidado. A sociedade hoje é uma sociedade capitalista. Eu gosto do sistema capitalista, sistema liberal econômico, tá bom? Eu sou a favor, muito a favor desse sistema. Só que entenda uma coisa: a sociedade, ela cria o que é melhor para ela. E você tem que criar aquilo que é melhor para sua família e para sua casa. Então, o tempo com seus filhos é um tempo de qualidade, é um tempo que você precisa tirar. E você precisa contar
as suas histórias. Você precisa contar os seus valores, os seus princípios. O que hoje acontece? Os filhos ficam muito mais tempo nas escolas, pegando valores e princípios de outras pessoas, pegando valores e princípios de vó, de tudo. Vó não cria filhos, vó é pra mimar, é pra cuidar, é pra dar carinho, mas ela não vai fazer a criação. A criação é os pais que dão, a responsabilidade é dos pais, nem dindo, nem dinda, tá? Então, isso é intransferível, essa responsabilidade de pai e de mãe. Eu ainda não sou mãe, ok? Mas eu sei da seriedade, a responsabilidade que é nós ter um filho. E é por isso que eu me cuido e vou ter no momento certo, no momento que Deus quiser, tá bom? Mas eu quero que você saiba disso, que você entenda isso, porque eu tive um cuidado, minha família teve um cuidado, e graças a Deus essas questões psíquicas influenciam na nossa criação. Lembra que eu falei? Vai lá na live que eu fiz semana passada, terapia analítica, qual que é a diferença, psicanalítica, fundamentos da psicanálise, id, o ego, superego. Lembra aquele videozinho que eu coloquei, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente? Então, você precisa entender disso para saber a gestação, aquelas 5 fases que nós falamos, gestação, interação, amamentação, né, o libido. Então, tudo isso envolve a criança, envolve o adolescente até esse momento. Então, o que eu vejo? O histórico cultural. O histórico cultural, eles passam muito mais tempo aonde? No celular. Eles têm 400 seguidores e aí existe um outro problema, a privacidade e a publicidade. Então, o que é público, o que é privado? Você tem que ter um limite na sua casa. O que é público, o que é privado? Gente, eu vejo esse Instagram e às vezes eu me apavoro. Por que que antes se vendia a revista da Playboy, tá? E as pessoas iam lá, compravam e olhavam nas suas casas. Hoje em dia, tu abre o Instagram da pessoa, é uma revista da Playboy. Aí os pais, eles querem cobrar da escola, querem cobrar do governo, querem cobrar das igrejas. A igreja não é responsável pela educação dos seus filhos, não. A educação, os filhos Deus deu pra você, intransferível. Você fez, você cuida, você zela por eles, tá bom? Então, para de transferir para o governo, para de transferir para a sociedade, para de transferir para a igreja, tá? Igrejas, pastores, muitas pessoas vão lá na igreja me cobrando várias coisas. Olha, é você que tem que cuidar disso. A igreja sim vai fazer a sua parte, educação espiritual, tá bom? E o restante você tem que cuidar. Aí você permite que o seu filho chegue a hora que quer, aí você permite que o seu filho vá em festa até 2, 3 horas da manhã e tá tudo bem. Aí você deixa ele ficar até que hora que você não sabe no Instagram, no TikTok. O TikTok, deixa eu falar pra vocês algo que vocês não sabem do TikTok. Não tem nada contra as redes sociais, uso as redes sociais, gosto de me comunicar, vocês sabem que eu sou muito oral, então eu gosto de falar mesmo. Deixa eu falar sobre algo. O TikTok é uma rede social maravilhosa, só que muitas vezes você abre ali e você não consegue selecionar o que você vê. E o que acontece ali? Às vezes tem mulheres se vendendo ali, prostituição ilícito, tá bom? E eles estão ali se vendem. Ah, vou mostrar tal parte do corpo, vou mostrar tal parte do corpo. Gente, nós estamos agora no verão, você vai ver a exposição que é. Né? E eu falo tanto mulheres como homens, não estou criticando isso, mas cuidado, você permite que a sua filha mostre tudo no TikTok, tudo no Instagram. O que ela vai atrair? Que tipo de relacionamento que ela vai ter? Que pessoas que vão querer se relacionar com uma pessoa que se expõe desse jeito? Ah, mas não posso pensar nos outros. Não é, gente. Nós atraímos aquilo que nós somos. Então, se você quiser uma pessoa, se você permite que a sua filha se exponha dessa maneira, seu filho traga uma exposição, você está trazendo, olha a análise psíquica que você está dando para ela, que isso é importante, que as pessoas precisam ver ela, precisam ver corpo, e aí você está criando um estereótipo mental, psicológico, em que você parece algo, mas que por dentro muitas vezes ela está triste, muitas vezes ela está chateada, mas ela posta uma foto rindo, feliz. Uma vez numa paciente, olha só um caso que aconteceu, eu estava dentro da terapia e ela falou que a semana tinha sido horrível. E eu falei, meu Deus, mas eu vi as tuas postagens no Instagram, eu achei que tu estava tão feliz, tu estava tão alegre, o que aconteceu? Sabe o que ela me disse? Sabe o que ela me disse, gente? Ela me disse assim, ó,
sabe o que é? É que eu posto as coisas para as pessoas não virem me perguntar. Tu acredita nisso? Ela posta que tá feliz para as pessoas não perguntar como é que ela se sente, porque ela não quer responder. Então o que é isso? Isso é uma fragilidade muito grande. Isso é mentir para si mesmo. Tu aprende uma mentira, tu aprende a esconder os teus sentimentos, tu aprende a esconder os teus medos, quando na verdade nós temos que expressar o que nós sentimos e saber lidar com os nossos conflitos, com aquilo que nós vamos ouvir das pessoas. Se as pessoas gostam ou não, se eu tô triste ou feliz, isso é um problema delas, mas eu preciso expressar. No momento em que eu minimizo o que eu sinto, eu tenho problema de autoestima, eu tenho problema de depressão, eu tenho problema de ansiedade, entende? Aí nós vemos compulsão alimentar, a pessoa que come muito, então ela quer suprir, geralmente são sentimentos de culpa. Então ela se sente culpada por alguma coisa, se sente infeliz em muitas áreas, não consegue se abrir com o pai e com a mãe. Uma coisa que eu falo assim, o pai e a mãe são amigos, mas são pai e mãe. Mas eu posso ser melhor amiga do meu filho e da minha filha? Eu vou dizer assim, cuidado. Você deve ser um dos melhores amigos do teu filho, mas no momento em que ele quiser amigo, ele vai ver o pai. Vai ter um momento crucial que você vai ser pai. Então você não deixa de ser pai. Entende? Você é amigo, mas você não deixa de ser pai. Você pode deixar de ser amigo, mas pai não deixa de ser. Você entende? Então, a tua posição de pai, ela é muito importante. A tua posição de mãe, ela é muito mais importante do que a amizade. Eu conto um fato que eu acho bem interessante do meu pai. Que uma vez eu fiquei bravo com ele, né? Uma coisa mais rebelde que eu fiz na minha adolescência, né? A gente que foi criado numa questão cristã, assim, mais regradinha, algumas coisas, né? E eu li o livro do Crepúsculo, gente, a saga inteira do Crepúsculo, em 3 dias, são 5 livros assim, ó. Eu sempre gostei muito de ler. E meu pai disse, eu não quero que tu leia isso, porque essas coisas é do demônio, né? E aí minha mãe também não deixava de jeito nenhum. E aí meu pai ficou bravo comigo. E eu fiquei, na verdade, eu fiquei bravo com ele, eu fiquei 1 semana sem falar com ele. Sabe o que ele fez? Ficou 2 semanas sem falar comigo. Eu fiquei 1 semana sem falar com ele. Ele ficou 2 semanas. Sabe o que aquilo ali me ensinou? Que eu preciso muito mais dele do que ele de mim. Muito mais dele. Seu filho tem que saber disso. Mas ele vai criar uma dependência emocional. Gente, calma. Tô trazendo um exemplo da questão que você não pode deixar de ser pai. Você vai ser amigo. Meu pai muitas vezes me ajudou a fazer cartinha de amor. Sim, meu pai, a gente tinha essa relação muito próxima, muita de afinidade, mas pai é pai. E se você começar a misturar pai e amigo, no momento em que você tiver que ser pai, ele vai achar que você não é um bom amigo. Entende? Esse é o problema. Então não misture. Você é pai, você é mãe. Ok? Então isso é muito importante. A adolescência, você entender se... outra coisa que eu queria falar também é o distanciamento futuro é normal. Então, o que eu analisei muito nos jovens de hoje? Essa questão de distanciamento um pouco, isso é uma coisa normal, eles vão acontecer, então dê um pouco de liberdade, não fique muito em cima, porque senão ele não vai atingir a maturidade. Lembra que a gente falou? Isso é muito importante. Outra questão que eu coloquei aqui para nós tratar define quem eles são, comportamento, vícios, a gente falou, ansiedade, as regiões dos cérebros, então elas ficam mais sensíveis, então a identidade, então essa fase da puberdade, essa fase da adolescência é uma fase de construção social, então ele está se construindo, dos 12 até os 18 anos aí que vai estar sujeito, então ele interpreta as coisas, ele faz associações, ele consegue entender, gosta muito do sarcasmo, então você pode evidenciar, fazer brincadeirinhas, isso vai construindo coisas boas no relacionamento, se eu usar um pouco de sarcasmo, coisas inteligentes, né, você pode colocar também, eu falei sobre o público, privado, se forma na cultura, e eu quero responder as perguntas ali. Então, eu já vou ver ali quais são as perguntas. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Preocupados com o que eu faço. Então, o que eu vejo muito assim, os jovens, né? Por que existe essa questão de ansiedade? Eles se preocupam muito com o presente. Eles são muito imediatistas, né? Então, eles constroem as coisas muito rápidas, muito do agora. Eles não se preocupam do futuro. Então, a questão espiritual, ela traz muito essa questão futurística. Então, quem pensa no futuro é precavido. Quem pensa no futuro é maduro, quem pensa no futuro consegue ajudar. Então,
Se você não traz o contexto, lembra que o histórico-cultural, se você não traz o contexto histórico-cultural da sua família, dos seus valores, dos seus princípios, da questão da espiritualidade para os seus filhos, então você vai deixar eles muito soltos, eles vão sentir falta disso, e aí quando você achar que você liderou bem, que você construiu bem, você não vai ter mais eles do teu lado, ok? Então essas são algumas construções ali. Eu vi que o pessoal colocou ali algumas perguntas, tá? Diferenças de geração, então já respondi aqui, histórico-cultural, né? Contexto de responsabilidade, antigamente a gente se tinha mais responsabilidade mais cedo, a questão da informação, então muitos acessos. Olha só, hoje teu filho pode estar lá dentro do quarto, mas ele está conversando com muito mais pessoas que ele estivesse no show, então às vezes é mais perigoso, muito mais perigoso, você não sabe o que ele está conversando, você não sabe o que passa ali dentro. Entende? Então, qual que é o contexto de privacidade? É muito diverso. A gente não sabe dizer hoje qual é o contexto, o que é correto, o que não é correto. Então, fica muito complicada essa questão. Mas eu sempre digo assim, todos os excessos escondem uma falta. Então, a exposição demais, tenha cuidado. Eu também gosto de postar, gosto de fazer minhas coisas, mas eu já tenho a minha família, né? Eu já estou hoje casado. Você que tem uma filha muito nova, eu vejo assim as pessoas... A primeira coisa é que as redes sociais são de 18 anos. Aí tem cristão que já começa aí, o filho não tem 18 anos, tem rede social, já começa mentindo. O que começa mentindo, aí vem falar que tem problema com o filho, vai ter problema. Começa mentindo. O que é certo, gente. Tem coisa que é inegociável. Entende? Já começa, mas meu filho não vai ter rede social. Tem idade? Tem maturidade? Não tem. Aí vai ter problemas, vai ter... Então, começa assim, até, olha só, aí a gente culpa o governo, a gente culpa a igreja, a gente culpa... Não culpe as outras pessoas, assuma aquilo que é seu, ok? Então, e eu acho que essa construção é muito importante. Se você tem dúvidas ali, outra dúvida que colocaram ali, o tempo com os filhos. O tempo com os filhos é muito importante, o tempo com os filhos. Então, eu falei um pouquinho da sociedade capitalista, da questão liberal econômica. Então, existe hoje esse contexto, né? Essa liberação econômica é muito importante, mas eu gosto, assim, desse trabalho, da meritocracia, né? Então, eu faço, eu trabalho, eu sou merecedor disso, mas no contexto família, você precisa estar em sua família, você precisa tirar um tempo. Não tenho tempo. Não existe falta de tempo, existe problema de gestão de tempo, tá bom? Então tira da sua cabeça, não existe falta de tempo, não existe. Existe gestão de tempo. Tá certo, gente? Então essas foram algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa aqui. Então a psicanálise, ela vai analisar comportamentos, ela vai analisar aquela questão de sonhos, ela vai analisar questão de frustrações, então os medos, as interpretações, as reações, vai fazer reflexões. Então é muito importante você ter esse contexto. Se seu filho está numa fase que não sabe a identidade, faz uma análise de perfil com ele, uma análise comportamental e de personalidade, até para você saber qual a personalidade dele, você vai saber como lidar melhor. Sabe, hoje eu já olho as pessoas e já identifico, isso aqui é fleumático, isso aqui é isso, aqui é... Eu gosto muito do Enneagrama, eu uso o perfil Enneagrama. Então, você é o Enneagrama tipo 5, você é o Enneagrama tipo 1. Ontem eu fiz com um casal, né? Foi muito legal, eu fiz Enneagrama tipo, então... E aí o casal eu vi prestativo e prazer, né? O Enneagrama tipo o 2 e o 6. E o Enneagrama tipo também do homem era perfeição e o privacidade. Então, olha só que diferenças, né? Uma pessoa que gosta de ter tudo intacto, tudo, e a outra que gosta da liberdade. Então, aí esse é um casal, aí eles se juntam, né? Aí que nem o pastor Cláudio Duarte fala muito. Então, só Deus pra fazer essas junções. Então, é por isso que muitas vezes a gente não consegue entender o outro. Porque nós mesmos não nos entendemos, não sabemos a nossa identidade, a nossa personalidade, então fica difícil entender o outro, tá bom? Toda vez que a pessoa não te entende, não te compreende, é porque ela não entende a si mesma, ela tem dificuldade, né? Às vezes as pessoas falam, como é difícil lidar com pessoas. Não gosto de ouvir essa palavra, porque eu não acho difícil lidar comigo. Às vezes eu sou um pouco complexa, eu diria. Complexa sim, mas difícil não.
Tá bom? Então é isso que eu ia falar sobre os pais, sobre os adolescentes, como lidar com os adolescentes. Então ter essa maturidade. Então é um momento de transformações, é um momento delicado. Procure ajuda. Se você não conseguir sozinho, se você está exausto, já tentou de várias maneiras, procure ajuda de um profissional. Aí, Vanessinha, obrigado por ter entrado. Deixa eu agradecer aqui. Luciano, Yellow, não sei quem é. Yellow. Mirelle, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Então, muita alegria hoje de estar com vocês. Eli de Buzan, não sei se falei certo, mas é isso aí, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja sobre todos. Se vocês precisarem de ajuda, se tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários para nós, é muito importante você também comentar, estar ali próximo. E me marca aí nessa live se você gostou, se te ajudou mesmo, se realmente fez a diferença, se realmente você vai ter outra visão, vai ajudar. Me marca, compartilha com alguém, tá ok? Esse é o desejo aí do meu coração pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Eu estou encerrando aqui também no YouTube.